O término do trimestre, né? Lição. Faltando um pouco aí para a gente terminar o trimestre. E a Central Gospel, ela já vai breve lançar a revista do próximo trimestre, que é As Leis do Relacionamento. Que o comentarista vai ser o pastor Walter Brunelli. A gente ainda está sem ela porque ainda não chegou a impressão, mas no final da sua revista acho que tem até o anúncio dela. Então vai ser sobre as leis do relacionamento, as lições interessantes, porque trata sobre algumas questões assim cotidianas em relação a você lidar consigo mesmo e com o próximo. E o pastor Walter Brunelli é uma referência, né, um teólogo referência aqui no Brasil, inclusive pela obra que ele lançou nos últimos anos, teve reedição pela Central Gospel, que é a Teologia Sistemática para Pentecostais, né? Uma obra de referência aí bem quista aí pelos teólogos, então vai valer a pena a gente estudar o próximo trimestre. Quando lançar a revista aí ali fora, você já adquire para poder ficar por dentro do que vai acontecer aqui no próximo trimestre. Antes da gente chamar o professor dessa noite, aqui justificar a ausência do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo hoje ele foi convidado para poder fazer a cerimônia de um casamento, e os casamentos hoje são em horários alternativos, né? Tem casamento que é meio-dia, 3 da tarde. Dificilmente o casamento hoje é num cenário da noite, né? Hoje o pessoal usa até fazer casamento na área externa, praia, né? No gramado. O negócio está bem diferente, né? Eu, quando me casei no cartório mesmo, fiz a festa do lado de fora do cartório e glorifiquei a Deus. Mas a cerimônia também é algo importante para marcar um tempo. Antes de eu chamar aqui o pastor Toninho para poder ministrar a lição e você receber ele, eu quero aqui anunciar, o pastor Toninho ele trouxe mais uma vez o livro dele, né, A Queda e o Resgate da Ovelha, a Volta à Inocência. Eu não sei você, mas eu já estou separando os livros que eu vou ler durante o ano de 2022. Então, eu geralmente faço assim, eu já tenho alguns livros que eu adquiro antes de começar o ano, para poder ter uma perspectiva do que eu vou ler, e geralmente deixo um espaço para outras literaturas que vão também surgindo no meio do caminho. Então, você aí verifica o ritmo da sua leitura, mas se você lê pelo menos um livro por mês, aí... Não, o livro do pastor aqui é um livro daquele que traz uma ideia sucinta, né, no sentido de ter menos de 100 páginas. Então, um livro desse aí, se você tem uma velocidade legal, você lê numa tacada aí, né, aquele final de semana tranquilo, bota aquele café e vai mergulhando aqui. Esse assunto aqui é um assunto importante. Ele é um dos livros que eu já separei para poder ler agora no ano de 2022. Fui agraciado com um livro desse pelo pastor Toninho, e eu já sempre faço uma passada pelo livro para poder a gente degustar o que a gente vai adquirir depois com a leitura. Então, tem um livro, né, que você consegue ter algumas questões teológicas e questões de aplicação em relação à temática. E tá até o próprio título, né, A Queda e o Resgate da Ovelha, a Volta à Inocência, dá para você ter uma ideia sobre isso, né, essa relação do homem com a queda, o homem que, né, tem a sua inclinação ao pecado, mas um homem que tem a possibilidade de, em Deus, né, reparar, equalizar essa carne pecaminosa e conseguir alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, uma temática que vale a pena. O custo, na verdade, eu diria que o valor de R$20 é um valor simbólico, né? Porque toda obra ela tem não somente a entrega do autor, né, para você se debruçar sobre a temática, escrever algo coerente, né, demanda estudo, e às vezes você não estuda só para fazer um livro, né, mas a sua bagagem conta. Então, R$20, se você puder adquirir, ao final faça isso, tá bom? Então eu vou chamar aqui para poder ministrar a lição de número 10 da nossa
revista desse trimestre, né, que vai falar sobre o profetismo como gênero literário, e gostaria que você recebesse com aplauso o pastor Toninho. Vou estar orando para poder abençoar essa aula. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite. Obrigado pela vida de cada um aluno que aqui está, obrigado pela vida do pastor Toninho, que tu possa usá-lo como canal de bênção nessa noite e que venhamos a receber, Senhor, as instruções do trono, Senhor, que tu tem separado para nós nessa noite. É o que eu oro a ti e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. É minha gratidão a Deus em primeiro lugar, por voltar mais uma vez a esta classe. Minha gratidão ao pastor Ronaldo, ao doutor Edivanei, pastor Alex e demais pastores aqui presentes. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Irmãos, o doutor Edivanei já falou sobre o livro. São 6 capítulos sobre a queda do homem, desde a queda lá do Éden até o resgate dele na cruz. Tá? São 6 capítulos sobre queda e um capítulo sobre a graça, que eu falo nesse livro aí. Se você puder adquirir, abençoar meu ministério, vai ser bênção para o seu crescimento. Então vamos lá? O profetismo como gênero literário, lição 10, texto básico, Jeremias 29, 10. 70 anos na Babilônia, cativo na Babilônia, visitarei e cumprirei em vós minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Isso faz referência à nação de Israel, que em 1948, né, ela tornou-se a nação, e aqueles que estavam até em outros países já voltaram para Israel. Isso é um cumprimento da palavra. Texto áureo, Abacuque 2:2. Escreve a visão legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Isso aí, Abacuque estava se referindo, por que Deus permitiu Judá ser cativo numa nação tão ruim, né? Babilônia, tão idólatra. Então, é para que ficasse escrito essa visão legível sobre tábuas no coração do judeu, os que ficaram cativos, para ele lembrar, para ele valorizar o seu retorno. Por isso que ele fez essa alusão. A lei foi dita a Moisés através dos anjos. Vide Gálatas 3:19, Deuteronômio 3:2 e Atos 5:38, depois vocês vão consultar. Cristo feito tanto menor que os anjos. Por que Jesus foi feito um tanto menor que os anjos? Já que ele é Deus, já que ele participou da Trindade, ele participa da Trindade. E por que ele foi feito um tanto menor que os anjos? É fácil, né? É por causa da sua humanização. Né? Ele humanizou-se, por isso que a Bíblia ratifica que ele foi feito um pouco menor que os anjos. Quando alguém te fizer essa pergunta, você já tem essa resposta. Ele foi feito um tanto menor que os anjos, em função da sua humanização. Ponto 1. Os livros proféticos e a Bíblia hebraica. Ela tem essas divisões. A Torá, que é a lei, a instrução. Nevi é profeta. Neviim são os profetas. A palavra Neviim são profetas que está no plural. Ketuvi são escritos. Ketuvim está no plural. Escritos ou miscelânea. Então essa é a divisão. A formação da literatura profética, interpretação literária. Por palavras. Elias a Acabe, não cairá orvalho nem chuva pelos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Irmãos, a palavra de um profeta é muito importante. Muitos profetas erraram no passado e muitos erram no presente, quando ele diz que Deus mandou te falar. É muita responsabilidade. Quando a gente, principalmente nós, pregadores, se Deus mandou falar, a responsabilidade é minha. Se ele não mandou falar, eu tenho que me calar. Então, Elias a Acabe, olha a responsabilidade de Elias a Acabe.
Acabe um idólatra. Não cairá orvalho nem chuva pelos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Isso aí é um exemplo para nós hoje também. O cristão, quando abre a boca, ele tem que saber se foi Deus que mandou ele falar ou se é ele que está falando dele mesmo, certo? Vocação de Jeremias, por atos simbólicos. O que vejo? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, velo por minha palavra para cumpri-la. Interessante aqui, irmãos, eu coloquei isso aqui. A amendoeira, ela floresce no inverno. Ela floresce no inverno. Israel dormiu 70 anos na Babilônia. O Senhor a acordou trazendo a terra natal. Para a nação de Israel, ela adormeceu lá, ó. Ela adormeceu lá na Babilônia. Agora, o que vês? Uma vara de amendoeira, viste bem, velo pela palavra para cumpri-la. A amendoeira, ela floresce no inverno. Israel dormiu 70 anos na Babilônia, o Senhor o acordou trazendo a terra natal. Irmãos, nós não temos noção do que é ser cativo. Hoje em nosso país, eles querem tornar a nação cativa através da caneta. Nós estamos vendo aí movimentos para tornar a nação cativa através da caneta. Mas a igreja está se levantando contra isso. A igreja está sendo um ato profético para que isso não aconteça. Por que deixar o registro escrito das profecias? Jesus deixou escrito lá, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que Jesus falou isso aí? Porque ele disse também, porque a Bíblia diz também que nenhum tio vai se acrescentar na palavra do Senhor. Eles estão tentando modificar a Bíblia, a bel prazer, para tentar condicionar o seu modo de vivente. Mas Jesus falou ali, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se nós lermos Mateus 24, tudo está se cumprindo de acordo com Mateus 24. Surge aí videntes, astrólogos, e fazem previsões, e tudo cai por terra. Mas eles não lembram do que Jesus falou em Mateus 24. Tudo que está acontecendo, nação contra nação, reino contra reino, tudo está se cumprindo. E vai se cumprir o que está em João, que ele mesmo prometeu voltar. Métodos alegóricos ou comparativos. A alegoria pertence à literatura grega e a difere da parábola, ou seja, é uma metáfora onde usa-se comparações. Aqui que nós vamos entrar efetivamente na lição, né? Usa-se comparações. Exemplos. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Nós somos vistos por uma nuvem de testemunhas. A Bíblia diz que nós somos vistos por uma nuvem de testemunhas. As primeiras testemunhas pelas quais nós somos vistos são os heróis da fé que estão lá em cima. E as demais são aqueles que nos rodeiam. Nossa família, nossa vizinhança, né? Nossos amigos. Nós somos observados a cada dia. Vós sois a luz do mundo. Nós temos que dar a cara a tapa mesmo para dizer que eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou um crente. É por isso que ele falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Tanto que a palavra salário é derivada de sal, né? Vós sois o sal da terra. Meu primeiro livro foi o título Formigas no Sal. Eu relatei sobre o comportamento de um cristão que perdeu o sal, ele perdeu o sabor, perdeu o tempero, e ele errou na sua trajetória, e no final do livro ele se converte e aceita Jesus verdadeiramente. Então, vós sois o sal da terra. Lutero dizia que o método alegórico não era permitido para formular doutrinas, mas para ser edificante. Exemplo. Maria, José e o menino na manjedoura. Maria entendida como a igreja e José como bispos e pastores.
João Calvino considerou a alegoria como especulação além da Bíblia. Vamos ver o que João Calvino pensava. Ele considerou a alegoria como especulação além da Bíblia. Exemplo de Calvino: Jacó vestido de roupa de Esaú e Jesus Cristo. O exemplo de Calvino: Jacó vestido de roupa de Esaú e Jesus Cristo. Assim como Jacó recebera a bênção pelo cheiro da roupa de Esaú, os cristãos os seriam pelo cheiro da túnica de Cristo, tanto que lançaram sorte. Isso aqui significa, uma conduta errada sobre amuletos da sorte. Você vê que a incredulidade daquele povo, quando Jesus ele expirou, eles lançaram parte da sua túnica, repartiram a sua túnica, para guardar como um amuleto da sorte. E aquilo não ia adiantar de nada, porque eles mesmos negaram o Senhor Jesus. A túnica rasgada, o pedaço da túnica não valeria de nada, não é isso? Então, nós temos hoje segmentos religiosos que falam muito sobre amuletos da sorte. Hoje é o culto da rosa amarela para me trazer riqueza. Amanhã é o culto da rosa vermelha para me trazer amor, né? No outro dia é o culto da rosa branca para me trazer paz. Ou então, você leva essa caneta abençoada para casa, que você vai fechar muitos contratos. Ou leve esse copo de água para sua casa, porque ele vai estar te trazendo bênçãos infundáveis. Ora, isso é um princípio religioso de alguém que levanta essa hipótese. Mas nós não podemos entrar nesse mérito, porque se eu não colocar a palavra viva no meu coração, ser conhecedor da palavra, eu vou levar rasteira por aí. Eles pensavam que o cheiro da túnica de Cristo lhe trariam bênçãos materiais ou bênçãos espirituais, tanto que lançaram sorte. Esse é o posicionamento de Calvino. Ponto 2. Assim diz o Senhor. Olha, aqui está escrito assim, ó, Zeret Sifonim, raça de víboras. Raça de víboras. São os oráculos de julgamento. Oráculos metafóricos de julgamento. Raça de víboras. Isso tem ensinamento para o século XXI? É claro que tem. É claro que tem. Deus levanta profetas no século XXI para falar com intrepidez, né? Nós temos exemplos que falam com intrepidez a nação, mostra o pecado, né? Mostra a injustiça. Tanto que João Batista chamou os essênios de raças de víboras. Olha, Zeret Sifonim, o sentido da leitura é da direita para a esquerda. Está em Mateus 3,7. De julgamento, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Faltou o advérbio de negação ali, tá, irmão? Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3,10. No meu livro, na página 76, eu digo que Deus dá nutrientes às árvores. Todavia, se ela não produzir fruto, será cortada pela raiz. Deus nos dá nutrientes para nós evangelizarmos, né, ganharmos vidas para Cristo. Que tipo de nutrientes são esses? Uns são chamados como profetas, outros são chamados como professores, outros são chamados como pastores. E assim são os nutrientes que Deus nos dá. Eu devo me colocar na posição de que Deus me chamou, porque Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. É por isso que Ele falou ali, ó, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Ele estava dizendo o seguinte: vocês foram livres do cativeiro da Babilônia. Se não dessem fruto, seriam cortados pela raiz. Eles retornariam do cativeiro da Babilônia 70 anos, mas tinham que dar fruto.
É o que aconteceu comigo, aconteceu com muitos aqui. Deus nos tirou de cativeiro da religiosidade, cativeiro do pecado, né? Cativeiro da imundícia, para eu dar fruto, para vocês dar fruto. Que fique esse ensinamento para mim e para você. 2.2, oráculos de amor e esperança. Oséias fez esse oráculo sobre exortação ao arrependimento. Fala da infidelidade da esposa, Israel. Israel é como esposa. Com o esposo, Jeová, que libertou do Egito, com quem fez voto de fidelidade no Monte Sinai. Oséias fez uma exortação ao arrependimento, fala da infidelidade da esposa de Israel. Pode ser também traduzido como a igreja, né? A infidelidade da igreja. A igreja, ela passa por turbulência, ela passa por dificuldade, mas é impossível que ela morra aqui na terra. A igreja só vai parar quando ela subir, quando ela for arrebatada, né? Porque a Bíblia fala que os que dormem no Senhor serão primeiro, os que serão arrebatados em primeiro lugar, e nós seremos transformados ou trasladados. E Oséias falou uma exortação de arrependimento. Ser profeta numa nação para falar sobre arrependimento é questão de ousadia mesmo, tá? É entender para que eu fui chamado, é para entender qual o propósito que Deus tem comigo. Cada um tem um chamado específico. De repente, o que você faz com excelência, eu não faço. De repente, o que o outro irmão faz com excelência, o outro não faz. Então, saiba que você tem um valor extraordinário no chamado que Deus te chamou. Só vou dar um exemplo aqui. Lá em Israel, o cargo mais honrado em Israel não é nem pastor, nem presbítero, nem evangelista. O cargo mais honrado em Israel é o cargo de porteiro. Então, se você é um porteiro na casa de Deus, você está no cargo mais honrado. Outra coisa que honra lá em Israel é chamar alguém de Harmô. Harmô significa jumento. Porque o jumento ele foi um animal privilegiado por ter carregado Jesus. Então, se eu disser para você, Harmô Sheli, você é meu jumento, vai ficar ofendido? Se eu falar Harmô Sheli, Sheli é meu, se eu falar Harmô Sheli, você vai ficar ofendido? Você é meu jumento? Não. Você pode falar também, pastor Tuninho, Harmô Sheli, você é meu jumento. Então, o jumento foi um animal privilegiado que carregou o Senhor Jesus. Isso traz uma alegoria de que nós temos que levar também as aflições que Jesus levou. Nós temos que carregar. Isso abre um leque para Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas Gálatas 6:5 diz assim: cada um deve levar a sua carga. Será que a Bíblia entra em contradição literária? Primeiro, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Depois, Gálatas 6:5, cada um deve levar a sua carga. Sabe como é que se explica isso? Isso se complementa com Mateus 11:28. Você pode até anotar aí, Mateus 11:28, Gálatas 6:2, Gálatas 6:5. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não falei do Harmô, jumento? Jesus, quando falou isso, em Mateus 11:28, é porque ele viu um jumento com a carga tão pesada que a carga encostava no chão, porque o judeu, ele gosta muito de dinheiro. Quanto menos viagem ele desse com o jumento, menos alimento e menos água ele daria para o animal, ele gastaria menos alimento e menos água. Então, quando ele viu um Harmô, um jumento, com a carga chegando quase no chão, ele fez uma comparação com a lei, porque Gálatas fala sobre o jugo da lei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Vamos analisar então. Levai as cargas uns dos outros. Depois, cada um deve levar a sua própria carga. Se eu não me aproximar de Deus, não me aproximar da palavra, eu não vou conseguir levar a minha carga, como é que eu vou conseguir levar a sua? A explicação está aí. Quanto mais eu me aproximo de Deus, em oração e na palavra, eu vou conseguir levar minhas cargas. Conseguindo levar minhas cargas, eu terei força para levar a sua. Então, a Bíblia não é contraditória, porque a pessoa pode ler Gálatas 6:2 e depois ler Gálatas 6:5, tem que complementar com Mateus 11:28. Amém? Fica essa dica para você. Julgamento. Joel, analogia da invasão de gafanhotos, visitação do Senhor e castigo final do mundo no pecado. Vê a invasão de gafanhotos como vindoura do exército assírio. Comparar com Isaías capítulos 36 e 37. Depois você vai comparar isso aí com Isaías 36 e 37. Quando você pegar a sua Bíblia, você vai ler, porque senão a gente vai ler muita coisa aqui. Oráculo de salvação e encorajamento. Sua ira dura só um momento. Salmos 30, verso 5. Não se põe o sol sobre a vossa ira, mas dai lugar à ira. Olha outra coisa que nós temos que analisar. Sua ira dura só um momento. Não se põe o sol sobre vossa ira. O judeu, ele não deixa passar as 18 horas sem se reconciliar com outro compatriota. Por isso que ele disse, não se põe o sol, não deixe passar das 18 horas sem se reconciliar com seu irmão. Por isso que nós não devemos deixar passar de um dia para o outro sem se reconciliar com alguém, senão vira uma raiz de amargura. Não se põe o sol sobre vossa ira, Efésios 4:26. Mas dai lugar à ira. E agora? Não se põe o sol sobre vossa ira, mas dai lugar à ira, que fala em Romanos 12:9. Que ira é essa aí? Alguém sabe? A ira de Deus. Tem que voltar aqui, né? Não se põe o sol sobre vossa ira, mas dai lugar à ira. Eu não devo deixar o sol se pôr sobre a minha ira contra meu irmão, mas eu devo dar lugar à ira de Deus. Deixa que Deus resolve com ele. Você se reconciliou com ele, ele que faça a parte dele. Amém? Este dito literário se contradiz? Não. Ele não se contradiz. Está explicado lá. Certo? Ponto 3. A relação da profecia com outros gêneros. As parábolas. As parábolas vêm da literatura judaica e típicas da cultura agrária, semeador. Isso você só encontra nos sinóticos, certo? Só vai encontrar essas parábolas, essas literaturas nos sinóticos. O semeador é Jesus, Mateus 13:37. E todo o que semeia a palavra. Nós somos semeadores. A semente, ela é a palavra, certo? Os solos são vários tipos de corações. Você que já estudou sobre parábola, os solos são vários tipos de corações. Por que umas produziram e outras não? Por que umas sementes foram lançadas, umas produziram e outras não? Vamos explicar isso aí. Uma semente caiu à beira do caminho. São aqueles que ouvem a palavra e não entrou no solo endurecido. Quantas vezes nós falamos do amor de Deus para certas pessoas e o solo está endurecido, a mente está endurecida, o coração está endurecido. Ouve a palavra e não entrou no solo endurecido, o coração. As aves comeram-nas. Entra por um ouvido e sai por outro. Nem brotou. Tem pessoas que tu fala de Jesus para ela, pensa que você está falando de religiosidade, que ela tem que obrigatoriamente pertencer a uma igreja. A igreja foi fundada por Jesus, ela é importante, por isso que ela é importante. Agora, tem pessoas que você fala do evangelho, entra no ouvido e sai por outro. Isso é o que ficou à beira do caminho. Solo rochoso, chegam a brotar, mas morreu.
o agricultor passava o arado a 20 centímetros da terra. Passava o arado para ficar 20 centímetros da terra. O sol exauria a umidade, o sol enxugava a umidade da terra. E a semente morria por não criar raiz. O sol se compara às intempéries da vida. Brotou e morreu, conforme Lucas 8,13. Irmãos, as intempéries da vida, às vezes faz até alguém parar. Qual cristão que não tem dificuldade? Qual ser humano que não tem dificuldade? Se eu fosse olhar para as dificuldades nessa minha trajetória pastoral, eu já teria parado há muito tempo. As intempéries da vida fazem com que nos aproximemos mais de Deus. Então, o meu coração ele fica fortalecido quando eu sei que as intempéries da vida, elas vão contribuir para o meu avançar. Nós temos que entender que as intempéries, elas contribuem para o meu e o seu avançar. É o solo rochoso, tá? A rocha, a raiz não cria na rocha, na pedra. Se eu endurecer meu coração, as intempéries da vida vão me sucumbir. Elas vão me matar, vão me fazer parar. Porque meu coração está duro. Solo espinhoso. Ouve a palavra, mas o hedonismo e a avareza os sufoca. O hedonismo todo mundo sabe, né? Que é o ato de prazer, é aquela pessoa que defende que eu tenho que viver o momento, eu tenho que viver o prazer. Ou então eu só vou aceitar Jesus quando eu tiver com 80 anos. Eu vou entrar para a igreja quando eu tiver com 90 anos. Ela vai ser abençoada? Vai, mas vai deixar de ser abençoada 40 e 50 anos. É como se fosse pastor Tuninho, eu só vou deixar para jogar bola quando eu tiver com 80. Mas eu estou com 66 e eu não paro. Amanhã é dia de futebol. 1.374 gols na carreira. Não posso parar. Certo? O hedonismo. Oi? Hã? Tem alguns que estão filmados. O hedonista, ele quer viver o prazer momentâneo. Pastor, deixa eu viver o meu prazer momentâneo, depois eu penso em Jesus, eu penso na Bíblia, eu penso em igreja, mas deixa eu viver o prazer. É o hedonista, tá? E a avareza. O avarento, ele só pensa em dinheiro. Ele não é próspero, de repente ele tem muito dinheiro e não é próspero. E tem muitas pessoas que têm o suficiente e é próspera na vida. Nós pregamos muito sobre isso. O avarento, os sufocam. Na Palestina, mais 125 mil espécies de cardos e espinhos que sufocam as plantas. Esses cardos simbolizam o anseio, a cobiça, né? Brotou, começou a crescer, ficou sufocada e morreu. Diz Paulo em Romanos 7:8. Muita coisa sufoca a nossa vida e a gente não avança. Não avança na Escritura, não avança em oração, não avança no Evangelho. É o solo espinhoso. As coisas da vida estão tomando meu tempo, né? Eu não sei administrar o tempo, elas tomam o nosso tempo. Depois vem a parábola em boa terra. Ouve a palavra no coração. Entende-se coração aí como psique, entendimento. É aquele que entendeu a mensagem. 3:1. Olha, quando colheu a 30 por 1, quando se colhe a 30 por 1, a semente é lançada e é colhida a 30 por 1, é porque teve grande colheita espiritual. Já ouviram essa mensagem? 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Quando se colheu a 60 por 1, a pessoa entrou no maior nível de colheita espiritual. Ela entrou... O que satisfaz, literariamente, o que satisfaz esse crente é que o nível espiritual dela está crescendo. Não que ela seja perfeita espiritualmente, tá? Porque o apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Nós temos que analisar por aí, tá? Quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Mas quando ela chega na colheita de 60 por 1, ela está no maior nível de colheita espiritual. Você está colhendo os frutos, tá?
Como semeador, você está colhendo os frutos. Como profeta, está colhendo fruto. Quando chega a 100 por 1, é a rara colheita, é um alto nível espiritual. Então, pastor, alto nível espiritual significa que eu ganhei 1000 pessoas para Jesus? Não necessariamente. Se você ganhou uma pessoa para Jesus, você pode dizer que está num alto nível espiritual. Você já está sendo recompensado. Você lançou a semente e ela produziu 100 por 1. Porque a Bíblia diz que mais vale que um pecador arrependido, né? Porque entra no céu, né? Aí, ó. Resumo. A semente precisa ser lançada em todos os solos. O resumo da parábola é que a semente tem que ser lançada em todos os solos. Por isso que a igreja tem que sair das 4 paredes. Tem que ser lançada em todos. Poxa, pastor, eu não vou lançar a semente com aquela pessoa porque ela não vai aceitar. Eu estava morando no Recreio e me mudei para a freguesia e o síndico, né, ele, uma pessoa muito, muito bacana, muito solícita, peguei uma amizade com ele incrível, ele é dono de um centro espírita. Eu estou lançando a semente naquele solo. Então a semente tem que ser lançada em todo o solo. Dei meu livro de presente para ele. A semente tem que ser lançada em todos os solos. Pessoas que professam outra fé, você não vai constrangê-lo. Constranger o seu princípio religioso. Você pode até não aceitar o seu princípio religioso, mas a semente tem que ser lançada em todos os solos. Senão eu vou ficar pregando para cristão, vou ficar pregando para crente. Não é isso? O resumo da parábola é que a semente tem que ser pregada em todos os solos. Na boa terra, no solo espinhoso, no solo rochoso, né? E à beira do caminho. Os talentos são dons espirituais. Talentos e as parábolas dos talentos e das vides são escatológicas, tá? As parábolas dos talentos e das vides são escatológicas. O primeiro recebeu 5 e granjeou mais 5. O segundo recebeu 2 e granjeou mais 2. O terceiro, 1, e cavou no chão com medo de perdê-lo. Como é que se analisa esse sistema literário aí dessa parábola? Pastor, como é que a gente traz para os nossos dias alguma interpretação literária? O primeiro recebeu 5 e granjeou mais 5. O segundo recebeu 2 e granjeou mais 2. O terceiro recebeu 1, cavou no chão com medo de perdê-lo. Olha, ele sentiu que recebeu 1, sentiu diminuído por Jesus. O que recebeu 1 talento, ele sentiu-se diminuído por Jesus. Eu não sei qual é o seu talento na obra de Deus. Mas o talento que Deus te deu, não se sinta diminuído. Se você recebeu o seu talento, o Anderson, cheguei aqui, o Anderson estava limpando aqui o chão e trazendo uma água. É um talento que Deus deu a ele. Ele está usando o talento que Deus deu. A outro, Deus te deu um talento de você orar por alguém e impor as mãos e Deus libertar alguém. A outro, Deus um talento de você ser um escritor até melhor do que eu. A outro deu um talento de ser um professor. A outro deu um talento de ser intercessor. Você tem uma importância no reino de Deus incrível. Porque você vê pessoas crescendo em função da sua intercessão. Então você recebeu um talento, um dom, você não pode enterrar. Você tem que colocar em prática. Eu devo colocar em prática. Mas ele se sentiu diminuído por Jesus. Por que Jesus me deu um talento só? Se ele me deu um talento somente de cantar, eu vou em frente. Aliás, se eu cantar, a igreja fica vazia, tá? Eu não tenho o dom de cantar. Na cultura da época, enterrar dinheiro, a cultura da época era enterrar dinheiro.
pessoas que guardavam dinheiro debaixo do colchão. E hoje em dia, ainda tem esse costume, não só no Brasil, mas em muitos lugares, a pessoa não bota dinheiro em banco, ela guarda debaixo do colchão. Né? Mas era uma cultura da época enterrar o dinheiro para não ser roubado. Tá? Eu abro até um adendo aqui, quando Jesus falou que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus se referiu, em primeiro lugar, aos falsos mestres que entravam nas casas das viúvas com pretexto de evangelizá-las para roubá-las. Faz-se alusão também a Satanás. Mas o contexto de João 10:10 é que Jesus fez alusão aos falsos mestres que entravam nas casas das viúvas com pretexto de serem profetas, no sentido de, com o objetivo de roubá-las. Faz-se alusão também a Satanás. Resumo, a recompensa de quem multiplica talentos será entrar nas bodas do Cordeiro. O talento que Deus me deu, o talento que Deus te deu, a recompensa não vai estar aqui na terra. A recompensa vai entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Esse é o resumo da parábola. O joio e o trigo é uma alegoria também, é uma comparação. O reino dos céus é semelhante, uma comparação, é semelhante ao homem que semeia boa semente. O joio é como os filhos do maligno. O joio é muito parecido com o trigo. A sementezinha do tamanho de um arroz, só que o joio ele é mais amarelado. O trigo é mais branco, mas são muito parecidos. A igreja de Cristo e qualquer âmbito da sociedade, nós temos o joio e o trigo. Nós temos que conviver com o joio e o trigo, porque eles serão separados na parousia. Parousia é na volta de Cristo. Certo? Na volta de Cristo. Quando vier o que é perfeito, o que o é imperfeito será aniquilado. Então, hoje, você vive com a minha imperfeição, eu vivo com a sua imperfeição e nós almejamos as bodas de Cristo. Certo? É importante salientar isso. O campo é o mundo. O inimigo que semeou é o diabo. Certo? Joio e trigo. Na parábola do semeador, um semeador apenas, Jesus. Joio e trigo, 2 semeadores, Jesus e o diabo. Foi semeado sementes boas. Como surgiu o joio? O inimigo é que fez isso. Quantas vezes a nossa intenção é que o reino de Deus cresça, que a igreja cresça, que meu vizinho cresça, que meu irmão cresça, e você sempre lançando uma palavra profética na vida dele, lançando uma palavra positiva para ele crescer, mas ele não cresceu. Por que, pastor, que ele não cresceu? Se eu lancei a palavra de otimismo, lancei a palavra profética na vida dele, é porque alguém usado pelo inimigo tirou tudo isso que você falou. É por isso que o joio e o trigo, é importante que eles caminhem junto, para que eu persevere e você persevere a não parar de profetizar. Eu não posso identificar que você é joio ou que você é trigo. Eu não tenho essa onisciência de Deus. Eu não posso. Não é isso? Jesus usou a sua onisciência ao confirmar: um de vós há de me trair. Ele tinha onisciência, ele é onisciente, ele se referiu a Judas. O inimigo fez isso. Então, se você ainda não conseguiu o seu objetivo, continue semeando palavra boa, continue semeando a palavra, continue profetizando, porque vai dar resultado. Joio e trigo. Aí eles disseram: quer que vamos arrancá-lo? Aí, ó, o que eles disseram para Jesus? Quer que vamos arrancá-lo? Eu morei numa casa que eu tinha um pé de erva cidreira junto com um pé de caju. Nasceu ali junto, pé de caju com erva cidreira.
Aí eu falei, eu vou tirar essa erva cidreira só para esse caju aqui, ele florescer. Eu tirei a erva cidreira, o caju morreu. Eles tinham que crescer junto, eles têm que andar junto. O joio tem que andar junto, porque na volta de Cristo, ele será queimado como palha. Ele vai ser queimado primeiro. Aí, ó, na parousia. A parousia significa a volta. Quer que vamos arrancá-lo? Não, deixai crescer ambos até a ceifa. Pastor Toninho. Igreja perfeita não tem. Isso aqui é um alerta para dizer que igreja perfeita não tem. Interessante, né? Quando a gente estuda sobre gestão de pessoas, e olhando até para o ministério de Cristo, a gente consegue entender um pouco dessa ideia que o senhor falou, até o senhor deu o exemplo da erva cidreira com o pé de caju, né? E às vezes as pessoas acham desnecessário ter algumas pessoas, né, no entorno das suas vidas, quando na verdade é uma oportunidade de Deus de você desenvolver alguma habilidade. Então hoje, no mundo que a gente vive, quem conseguir entender essa relação de relacionamento, né, a gente vai estudar sobre as leis do relacionamento no próximo trimestre, você vai conseguir dar um salto. Por quê? A ideia de conviver com coisas antagônicas ou coisas que até parecem prejudicar a sua vida, não significa que você vai ter um grau de relacionamento profundo, mas que às vezes é necessário. O senhor deu exemplos aqui sobre a questão dos talentos, dos dons e tudo mais. É um exemplo muito claro disso. Para poder funcionar, né, o desígnio de Deus na vida das pessoas, é necessário conviver com esses diferenciais e muitas das vezes até com coisas antagônicas, para poder você, inclusive, evoluir como pessoa. Então, isso, para esse tempo agora, quem conseguir entender isso daí vai ir à frente. Correto. Colher primeiro o joio para queimar. Olha, colhei primeiro o joio para queimar. Então, quem é joio no reino de Deus, ele será queimado, é palha, ele não cresceu nem fez ninguém crescer. Agora, eu não tenho esse discernimento, tá? O trigo ajuntai ao meu celeiro, Mateus 13, 24 a 30, você vai ler depois, na íntegra, essa escola. Eu acho que já fica aqui registrada essa aula, mas se você desejar, eu posso passar para o seu e-mail também, tá bom? O trigo ajuntai ao meu celeiro. Por que o joio será queimado primeiro? Ele será queimado primeiro porque, se não houvesse o joio no meio do trigo, a igreja não ia perseverar nunca. Ela ia estacionar, ela ia parar. É por isso que é necessário que o joio caminhe junto. Resumo. Jesus comparou a lavoura com o reino, onde o joio e trigo crescem juntos. Nem tudo que cresce no reino é do reino. Joio e trigo serão separados pelos anjos no juízo. Tá? Só nas bodas do cordeiro eles serão separados. Afastai de mim, que eu não vos conheço. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu curei enfermos. Afastai de mim, que eu não vos conheço. É forte isso, hein? Canções, cântico de louvor pela restauração de Israel. Ainda que te iraste, a tua ira se retirou e me consolas. Isaías 12, 1. Tá? É uma parte literária em forma de canções. Ainda canções, lamentos, com o monossílabo ai. Isso era um texto literário com o monossílabo ai. Ai de vós, escribas e fariseus. Mateus 23, 23. Jesus falou aqui, fazendo uma alusão ao dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais sobre o endro, o cominho e a hortelã. Deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quais essas coisas que deviam fazer? O amor, a benevolência, a bondade, a misericórdia, a justiça. Deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas, que está no início do versículo. Ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais. Devias fazer sobre os dízimos, mas de forma amorosa, com justiça, com equidade. Não adianta eu fazer sem essa razão. Jesus se referiu ao dízimo no Mateus 23, 23. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, Ezequiel 34. Tá?
que tirava a lã das ovelhas, né? Apacentavam a si mesmos. Isso é um alerta para os dias de hoje. 3.5, figuras de linguagem na literatura poética. Aqui nós temos uma ironia. Elias aos profetas de Baal. Elias usou de ironia. Olha a ironia que ele usou. Nós temos uma figura de linguagem de ironia. Elias aos profetas de Baal. Clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Eu botei Deus com letra minúscula ali, tá? Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou tenha o que fazer. Ou fazendo uma viagem, ou porventura, dorme e despertará. É uma ironia que Elias usou contra os profetas de Baal. Clame à vontade a Baal, porque pode ser que ele esteja dormindo, ele vai ouvir vocês, ele não ia ouvir nunca. É um Deus morto, certo? Olha lá, ironia. Uma figura de linguagem no sistema literário, prosopopeia, são seres inanimados. Isaías 55:12. Os montes exclamam prazer. Os montes exclamam prazer. E as árvores batem palmas. Não é lindo isso? Os montes exclamam prazer e as árvores batem palma. É uma prosopopeia. São figuras da natureza expressando a sua linguagem, né? Uma ação. É uma prosopopeia. Se tiver professor de português aqui, me ajude, que eu não sou professor de português, certo? Isso é só um adendo para enriquecer a aula. A metáfora. Vós sois a luz do mundo. Jesus comparando os cristãos como a luz do mundo. Eu tenho que expandir a minha luz, eu tenho que mostrar para o mundo que realmente eu sou diferente, que eu sou de Deus, eu sou cristão, eu não posso negar a minha fé. Vós sois o sal da terra, comparando o cristão com o sal. O sal, se ele se tornar insípido, ele não vai salgar a vida de ninguém. Se eu não lançar uma mensagem de esperança, uma palavra de esperança, uma palavra de alerta contra o pecado também, eu não serei sal, eu não vou salgar ninguém. Isso é uma metáfora. A metonímia, como uma sinédoque, substitui a palavra por outra e mantém o vínculo com o sujeito. Exemplo, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu não tenho que guardar o pé, eu tenho que guardar toda a minha mente, todo o meu corpo, todo o meu sentimento, todo o meu coração. Mas isso aí é uma metonímia como sinédoque. Substitui a palavra por outra e mantém o vínculo com o sujeito. Guarda o teu pé. Eu não tenho que guardar o pé literalmente. Eu tenho que guardar a minha vida, meu procedimento, minha conduta, meu corpo, meu coração, minha mente, quando eu entrar na casa de Deus. Certo? Então, é uma metonímia. João 13:8. Nunca me lavarás os pés. Quando Pedro falou isso, nunca me lavarás os pés, é porque ele estava dizendo, ó Jesus, não só os pés, mas eu preciso lavar a minha mente, meu coração, a minha vida. Não é isso? Não só os pés. Ele estava dizendo que os pés é um ato de humildade. Porque na hierarquia judaica, lavar o pé de alguém era o cargo mais humilhante que tinha. Sabiam? Era o cargo mais humilhante que tinha. Lavar o pé de alguém. Dar uma massagem para o seu senhor dormir mais relaxado. Quem não gosta de uma massagem no pé, né? Para dormir, né? Então, lavar o pé de alguém, Jesus falou assim, eu vou mostrar para vocês quem é maior no reino de Deus. Me dê aqui o pé de vocês que eu vou lavar. E antigamente, lavar o pé de alguém era, normalmente, lavar o pé já cheio de lama e de poeira. Porque as pessoas caminhavam em lugares que não eram asfaltados, o pé estava cheio de poeira, e quando lavava, virava praticamente lama. Então, Pedro falou, nunca me lavarás os pés. Mas ele queria ser lavado no seu íntimo, no teu coração, na tua mente. Isso é uma metonímia, tá? O pleonasmo é uma redundância. João 11:43. Quando Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. Aí se alguém questionar você, pastor, alguém me questionou que a Bíblia tem erro, porque Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Sair só pode sair para fora, certo?
Só que na literatura judaica não há redundância. Lá em Israel você pode dizer sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, que não é erro, tá? Se um dia você estiver lá em Israel, você pode falar dessa maneira. Se você for entrar no elevador, você pode falar, entre para dentro. Ninguém vai te criticar, porque lá não é redundância. A redundância é nós aqui no português, certo? Então, o dia que você for em Israel, já estou profetizando você viajar para Israel, quando você entrar no elevador, alguém vai dizer para você, entre para dentro, você não vai recriminar o judeu, tá? E ele falou, entre para dentro. É lógico, ia entrar, mas lá não é redundância. Por isso que Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Se alguém te perguntar que Jesus errou, você diz que é cultura judaica, que não há redundância. Pastor Antônio. Oi? Quem falou? Oi? Na verdade, é um preconceito nosso, porque a redundância e o pleonasmo não é um erro. Agora, o pleonasmo vicioso, de tanto repetir isso, ele torna-se não agradável aos ouvidos, mas não é um erro. Eu vou dizer aqui, eu até separei aqui, que meu computador deu problema, mas eu separei aqui uma cola aqui, que não está aqui. Existe o pleonasmo sintático, tá? Está em João, quem pode colaborar comigo? João 18:31, quem pode ler para mim? O pleonasmo sintático, que não é um erro, tá? É o que o pastor Alex está dizendo, a Bíblia não se contradiz, não é erro. Quem pode ler para mim o pleonasmo sintático? João 18:31. Então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Em outras traduções, diz que a nós não nos é, certo? Tem outras traduções que diz, a nós não nos é. Então, a nós não nos é, eu posso dizer que não nos é lícito, eu posso tirar o nós. Então, isso é um tipo de pleonasmo sintático, tá? Nós e nós, eles se confundem, eles se juntam. Eu posso dizer, não nos é lícito, mas tem outras traduções aí que diz, a nós não nos é, tá? É um pleonasmo sintático. Pleonasmo semântico, Daniel 10:7. Quem pode ler? Daniel 10:7. Pleonasmo semântico na literatura. Pleonasmo semântico. Daniel 10:7. A minha versão é NAA. Diz assim, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Em outra versão, diz que só eu, Daniel, vi a visão. Não sei quem tem essa tradução aí. Só eu, Daniel, vi a visão. Quem vê só pode ver a visão. Então é um tipo de pleonasmo sintático, tá? Em outra versão, talvez alguém tenha aí, só eu, Daniel, vi a visão. Então, quem vê, só vê a visão, certo? Então, vamos lá. A hipérbole. Outro tipo literário que a gente encontra na Bíblia, a hipérbole. Estou morrendo, muita gente não fala assim, puxa vida, eu estou morrendo de fome, eu vou para casa jantar. Né? Quem está sentindo cheiro de carne assada aqui? Ninguém, né? Aí a pessoa, ela diz, estou morrendo de fome. Na realidade, a pessoa não está morrendo, mas é uma expressão de exagero. A hipérbole, ela é um exagero. Nós encontramos a hipérbole em Salmos 6:6. Faço nadar na minha cama. Davi estava chorando tanto em função do seu pecado, que ele falou assim, faço nadar na minha cama por causa das minhas lágrimas. Irmãos, a pessoa nadar na cama por causa das suas lágrimas, tem que gerar uma piscina de 50 metros ali para ele nadar na cama. Então é um exagero. Salmo 6:6 é um exagero, que ele diz, faço nadar na minha cama por causa das minhas lágrimas. É um exagero, a hipérbole é um exagero. Conclusão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma colinha que eu tirei aqui. É a antítese, Romanos 13:12. Quem pode ler para mim
Antítese, outra figura literária. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12, antítese. King James, a versão. A noite é passada, o dia é chegado. Portanto, rejeitamos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Então, trevas e luz, noite e dia. Certo? É uma antítese. São oposições contrárias. Fala trevas e luz, noite e dia. Certo? Eufemismo. Gênesis 4, verso 1. O eufemismo é um abrandamento na figura de linguagem. É um abrandamento. A Bíblia é linda, né? A Bíblia ensina a gente o português que o professor lá nos ensina na escola, né? Vai levar isso para a escola, não vai? Ele está rindo ali, ó. Eufemismo. Gênesis é um abrandamento. Gênesis 4, 1. Versão NAA, capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, em outras versões, diz que Adão entrou em Eva, né? Ou coabitou em Eva. Esse entrou em Eva, coabitou em Eva, é porque ele teve relações sexuais. Quando fala coabitou ou entrou, está abrandando, dizendo que ele teve relações sexuais com ela. É um abrandamento. O eufemismo é um abrandamento. Na conclusão eu deixo a alegoria comparativa. Shirashirim, Axé, Lechelomô. Cântico dos Cantos de Salomão. Tá? Você vai ficar com essa palavra linda aqui em hebraico. Ó. Shi, Hashirim, Axé, Lechelomô. Cântico dos Cânticos de Salomão. Tá? É uma alegoria comparativa que ele faz. Vamos ver essa alegoria comparativa, como é que é? Olha, vou ler aqui em hebraico e o pastor Alex traduz para vocês. Ó, Riná e Afá. Eis que és formosa. Riná, eis tu, feminina. Riná e Afá. Raiati, eis como é formosa, ó amiga minha. Riná e Afá, eis que és formosa. Ainá são os teus olhos. Os teus olhos são como Ionim. Ioná é pomba. Tá? Quem tem o nome de Jonas aqui, Jonas significa pomba. Quem tem alguém nome de Jonas aqui? Não. Jonas significa Ioná, é pomba. Ionim, os seus olhos são como as pombas. Olha como a Bíblia é linda. É uma comparação. O sistema literário da Bíblia faz uma comparação. Riná e Afá, Haiti, Riná e Afá, Einá e Onim. Eis que és formosa, ó amiga minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Olha como a Bíblia é linda, sistema literário, como enriquece o nosso vocabulário, como nós aprendemos com a Bíblia a cada dia. A Bíblia é um manancial que até, inclusive, a Constituição brasileira e outras constituições basearam-se na Bíblia para fazer seus argumentos. Tá? Tem muita coisa que foi tirada da Bíblia. Tá? Então, que Deus te abençoe, que te faça prosperar. Olha, a alegoria comparativa, as figuras de linguagem, as figuras, tá? As canções, resumo das parábolas. Quem desejar, pode deixar o seu e-mail para mim e você fica na íntegra para ler as passagens que nós não lemos aqui, que nós
um pouco de tempo, são tempos preciosos. Amém? Deus te abençoe e te faça prosperar. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí pela aula do pastor Toninho? Benção, né? O pastor Toninho tem uma condução diferente da aula, vai envolvendo os alunos aí, é bênção total. Legal, né, essa questão literária, a gente às vezes fica muito aguçado quando a gente lê os livros poéticos, mas o texto profético tem muita coisa relacionada, né, rica em questão textual, literária, canções e tudo mais. Então, eu sempre falo que você tem que vir para a aula, aprender todos esses detalhes, e quando você for ler o texto bíblico, você entender no texto bíblico essas nuances, né? Senão não faz sentido. Agora, não dá para ler assim de maneira tão aleatória, né? Preciso você, às vezes, se debruçar bastante tempo numa determinada passagem, ler ali o contexto, né? Tanto o anterior quanto o posterior à passagem que você está lendo, para você conseguir ir percebendo isso, né? Por exemplo, questão de ironia no texto. Você não tem como entender uma ironia no texto se você não parar e degustar o texto, né? Semana passada a gente não aprendeu aqui sobre a questão do profeta comer a palavra. Então vamos para o sentido claro do que nós devemos fazer, né? Se alimentar da palavra até que a gente entenda cada nutriente dela para nossas vidas e traga esses ensinamentos. Eu acho que é isso que a gente começa a entender, assim, quão maravilhoso é nosso Deus, até na palavra que Ele deixou para poder nortear a nossa vida, o requinte de detalhes que Ele nos entregou para poder nortear mesmo nossa caminhada. Você imagina? Não é um texto seco, aleatório, sem sensibilidade para com a humanidade. Não, Deus, Ele traz ali, inspira os escritores para poder trazer de uma forma, né, riquíssima. Então a gente é mais do que privilegiado de ter a palavra, ter acesso à palavra e o melhor, poder estudar a palavra. Então é por isso que você está aqui na Escola Bereana, tá? Alguns recadinhos aí, na verdade, que a gente já vem falando já ao longo das últimas semanas. O projeto do NPC, né, que é o Núcleo de Estudos de Política e Conservadorismo, ele segue, né, com os estudos de alguns livros, né? A gente já estudou aí no mínimo, acho que uns 3 ou 4 livros, né, Felipe? Estudamos sobre conservadorismo, sobre a questão do feminismo, estudamos agora mais recentemente o livro sobre como vencer a guerra cultural. Todos esses livros você pode adquirir, embora já tenha acontecido as videoconferências que foram discutidas essas temáticas, para você ficar por dentro. E agora a gente vai ler Quem Domina a Escola Governa o Mundo, não é isso, Felipe? A gente colocou no grupo semana passada da Escola Bereana, já tem gente até adquirindo. Eu não sei se o Alex tem papel e caneta aí, mas seria interessante se alguém tiver interesse em adquirir, deixar até pela lista da Escola Bereana mesmo, marcar as pessoas que têm interesse em adquirir o livro, porque provavelmente a gente vai comprar uma quantidade junto à editora, para poder, antes do final do ano, estar todo mundo com esse livro em mãos, para poder a gente ler, e no mês de janeiro vai ter a live, você já vai estar por dentro do livro. Então, se você tiver interesse, esse livro ele é um pouco maior, um pouco mais denso, mas, como eu falei aqui, vamos disciplinar a leitura bíblica, a leitura de outras literaturas que favorecem nosso avanço intelectual, nosso conhecimento, e principalmente para poder a gente se posicionar como cristão lá fora, embasado biblicamente nas nossas ações, mas também embasado do cenário cultural, social. Acho que vale a pena e a gente ganha alguma autoridade, né, em relação aos embates que a gente está tendo aí. Então acho que vale a pena. O livro do pastor Toninho, adquira, R$20, tem alguns ali atrás. Olha aí, esse está sem dinheiro é hoje, né?
Você comunica ao pastor Tuninho que você vai fazer um Pix depois, ele vai passar o número do Pix dele, e você abençoa o ministério do pastor Tuninho e também adquire um material para poder você expandir o seu conhecimento, tá bom? Vamos nos colocar de pé, agradecer a presença de vocês aqui na Escola Bereana, mais uma vez justificar a ausência do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo foi convidado para... Foi convidado para poder celebrar um casamento, agora no final da tarde, e não pôde estar aqui. Então hoje não tem todo o humor do pastor Ronaldo, né? Eu ando bastante com o pastor Ronaldo, às vezes eu tento sair com uma tirada assim de humor, né? Mas é difícil, não é muito minha praia. Aí, para poder eu não ficar sem graça na história, eu não invento muita coisa, né? Uhum. É. Verdade. É verdade. Às vezes a sobrevivência de alguns depende da de outros, né? É verdade. Então, a Escola Bereana, para sobreviver plenamente, precisa da presença de vocês aqui. Eu sempre falo que a gente tem uma audiência muito boa na internet, inclusive após o término aqui, os vídeos têm uma audiência muito boa, mas nada como a gente ter o pessoal aqui, a gente poder desfrutar aqui desse momento. Tem aulas que as pessoas falam mais, tem aulas que as pessoas falam menos, mas a gente está sempre aqui para conversar, para aprender um com o outro. Eu sempre digo que aqui na Escola Bereana é vamos dizer assim, uma filosofia, uma cultura nossa, de que aqui todo mundo está no nível de aprendiz, para poder, através da palavra de Deus, a gente crescer espiritualmente, crescer na nossa conduta, porque o nosso Mestre Jesus, ele nos ensina dessa forma. Amém? Eu vou chamar o pastor Vidal aqui na frente, e eu vou pedir uma oração, pastor, em especial, né? Vamos clamar aqui nesse final de Bereana. A gente está tendo aí um surto de virose, gripe e não sei o que, misericórdia. E também tem alguns irmãos com problemas de saúde, enfermidade, né? Alguns professores, inclusive, estão com esse problema aí ninguém sabe o que isso é gripe, vírus, variante, não sei o que dá conta. É muita coisa. Então, vamos orar a Deus, clamar a Deus, para que Deus possa nos cobrir com o seu poder, com o seu sangue, para poder livrar o povo dele de toda essa situação. Oremos a Deus. Querido Deus, nós queremos ser gratos por esse momento em que nós fomos, ó Deus, ministrado pelo teu servo que tão espetacularmente nos orientou através da sua palavra, da sua instrução. Somos gratos, não só nós, mas todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Senhor, queremos em especial pedir sobre a nossa nação, sobre esse momento que nós estamos vivendo, Senhor, sobre esses ataques aí, ó Deus, coisas que não se explicam, Pai querido, ó Deus, vírus que se transforma, cria nova cepa, nova mutação, ó Deus, parece que está infestando a terra, ó Deus, com essas viroses, com essas pragas, com essas mazelas, Senhor, sopra para longe do Brasil, Senhor, essa gripe, essas pestes, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pelo Espírito, Pai, que possa manifestar sobre a nossa nação, estenda a mão sobre o nosso país, traga a saúde para o nosso povo, traga um tempo de transformação, de crescimento, de prosperidade para a nossa nação. Nós precisamos, ó Deus, ressurgir, ó Pai, mediante os embates, as afrontas que têm sido no tempo presente. Nós queremos na nossa vitória que haverá um novo tempo, um tempo de paz, de crescimento para a nossa nação, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Vão em paz. O pastor Tuninho está lá atrás para quem quiser adquirir o livro.